Parlamento Europeu virou um palco de acusações contra a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Eurodeputados de diferentes países e orientações políticas estão indignados com os pedidos de von der Leyen para que os membros do bloco venham se armar. Muitos deles, ouvindo os gritos de protestos que ecoam das ruas, já afirmam que tirar o dinheiro destinado a hospitais e ao bem-estar no velho continente para o pôr em armas não parece ser uma opção cabível. Neste vídeo, você vai ver como a imprensa não te mostra algumas das declarações de eurodeputados destemidos que enfrentam a posição oficial do bloco em diferentes temas e revelam as contradições de tão perfeita democracia do mundo livre. Quero frisar que as opiniões dos eurodeputados são, antes de tudo, de suas pessoas e seus eleitorados e não refletem necessariamente a opinião do canal Gazeta do Mundo. Nosso objetivo é, antes de tudo, trazer a informação a vocês, coisa que boa parte da imprensa omite, e que cada um fique com sua própria opinião. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está usando a guerra na Ucrânia e a crise nas relações com o governo dos Estados Unidos como pretexto para acelerar a construção de um superestado europeu. Tal estado significa uma coisa: o fracasso da Europa. A verdadeira intenção da Comissão Europeia não é fornecer ajuda à Ucrânia devastada pela guerra ou resolver qualquer problema europeu. Mais problemas são apenas um produto. Mais problemas são apenas um pretexto para a apropriação de mais competências da União. Sob a acusação de ter segundas intenções ao conclamar os europeus a um longo e profundo processo de rearmamento dos países da União Europeia, Ursula von der Leyen parece que vai ter que se esforçar para convencer determinadas autoridades do bloco de países sobre suas mais nobres intenções. De fato, as chamativas para o rearmamento da União Europeia não são novas. Elas se intensificaram desde o início do atual conflito na Ucrânia. Mas, como todos observam, a chegada de Trump à Casa Branca e também a sensação de incerteza que os europeus enfrentam sobre se os Estados Unidos defenderão ou não seus países em caso de um conflito que os envolva diretamente, só impulsionam os europeus a tomarem passos para realizar o plano de 800 bilhões de euros para desenvolver, produzir e adquirir mais armas para suas forças armadas. O pacote bilionário é ambicioso. Ele prevê que um investimento pesado seja feito pelos próximos 4 anos. O Parlamento Europeu, em sua maioria, apoiou a iniciativa de von der Leyen, embora tenha deixado claro que as medidas a serem tomadas daqui em diante não podem ocorrer sem a participação do Parlamento Europeu. Senhora von der Leyen, deseja comprar armas por 800 bilhões de euros? Por favor, não se esconda em algum lugar nos bastidores. Mostre-nos como comprou as vacinas. Estou convencido de que se a senhora for a pessoa que faz isso, então a compra de armas será apenas mais uma fraude. Uma fraude contra os contribuintes europeus. E quem você acha que vai lutar com essas armas? Estamos falando apenas de mais militarização, mais dívidas e mais inflação. E lamento que a única pessoa que se manifestou na cúpula contra essa guerra planejada por von der Leyen foi Viktor Orbán. A questão é que, durante a última pandemia, conversas entre von der Leyen e o chefe da gigante farmacêutica Pfizer, Albert Bourla, levantaram suspeitas de fraude. Parte das mensagens trocadas entre ambos indivíduos mostram que a farmacêutica discutia a venda de 1,8 bilhão de doses de sua vacina por um valor de 35 bilhões de euros. As suspeitas de fraude surgiram quando o The New York Times, que revelou pela primeira vez que a troca de mensagens havia ocorrido enquanto os dois líderes discutiam os termos do acordo, lançou um processo paralelo contra a Comissão Europeia depois que ela se recusou a divulgar o conteúdo das mensagens após uma solicitação de acesso a documentos. Novos pedidos de revelação do conteúdo das conversas de 2021 entre von der Leyen e Bourla foram feitos, mas a Comissão Europeia insistiu em o manter sob sigilo,
Algo muito estranho quando se trata de valores bilionários, justamente na organização internacional que mais se intitula como Mãe do Mundo Livre e Democrático, a União Europeia. Em 2023, a edição Político descobriu que doses no valor de pelo menos 4 bilhões de euros foram desperdiçadas, uma quantia muito grande. O tempo passou e o acordo de aquisição de vacinas foi renegociado entre a Pfizer e o bloco europeu. Algumas campanhas de transparência e políticos de oposição a von der Leyen começaram a pressionar para dar maiores esclarecimentos sobre o caso. Em resposta, a presidente da Comissão Europeia preferiu o silêncio e evitou perguntas. Agora, anos após o escândalo que acabou sendo abafado, nem todos os eurodeputados estão convencidos de que os 800 bilhões de euros conclamados por von der Leyen para o rearmamento europeu terá seu destino correto, principalmente se for ela que estiver encabeçando todo o gerenciamento do dinheiro. 800 bilhões de euros, até mesmo para a União Europeia, não é pouco dinheiro. Esta quantia não surgirá do nada. Se as contas dos países europeus são apertadas, para juntar tantos bilhões, eles vão ter que tirar de algum lugar. E os eurodeputados já sabem de onde. Senhoras e senhores, vocês abandonaram a paz e a diplomacia para que os cofres da indústria de defesa fiquem cheios para que criemos armas no lugar de escolas e hospitais. Os hospitais estão ficando para trás e as escolas também. São famílias europeias que estão sofrendo agora e não têm dinheiro para pagar isso tudo, já que as políticas que são adotadas pela Comissão estão minando todas as famílias. Estamos falando de sistemas autocráticos, ditadura, o fim da democracia, como vimos dias atrás na Romênia. O que a Comissão fez? Absolutamente nada. A insistência da liderança europeia em posar como um grupo de países que não teve sua força abalada nas últimas décadas por inúmeros eventos, não só é motivo para a continuação do conflito na Ucrânia, como também gerou problemas internos, como vocês acabaram de ver, da boca de diferentes eurodeputados. Ao espalharem o medo coletivo sobre a Rússia, praticamente tudo que não concorda com a ideologia pregada pela liderança do bloco é taxado de ser pró-russo ou agente do Kremlin. E essa é, na verdade, a melhor forma de suprimir qualquer voz que pensa diferente. Um caminho para tomar atitudes ditatoriais sob a capa da democracia. Um exemplo disso foi explicitado pela eurodeputada alemã Christine Anderson, quando comentava a atual situação política na Romênia. A Comissão Europeia afirma que em uma democracia saudável, os cidadãos podem escolher livremente seus líderes. Se o povo romeno escolhe Călin Georgescu, por que estamos interferindo e interrompendo? Isso não tem nada a ver com a democracia. Precisamos ter um debate sobre isso para que voltemos a ter sentido. Todos os dias nas ruas da Romênia, em particular na capital Bucareste, milhares de cidadãos estão marchando contra os impedimentos impostos à candidatura de Georgescu, o candidato que se tornou desafeto de Bruxelas depois de assumir uma posição de direita, nacionalista e neutra sobre a Rússia, afirmou que vai apelar à justiça contra a decisão da Justiça Eleitoral de barrar a sua candidatura, sob acusações de que ele recebeu ajuda externa. Milhares de romenos fazem a pergunta: por que não podemos escolher nossos líderes? Será que Ursula von der Leyen lhes responderá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.